Vou apresentar para você as funcionalidades do nosso software ProBuffet e como ele pode te ajudar absurdamente na gestão da sua casa de festa, do seu buffet infantil ou também no seu buffet itinerante. Com o ProBuffet você terá 7 ferramentas para aumentar a eficiência na sua gestão e maximizar ainda mais os seus resultados. A primeira ferramenta são os indicadores. Eles permitem você analisar o seu negócio em diversas áreas para poder tomar as melhores decisões. Aqui nos indicadores você consegue enxergar o seu negócio de festa de eventos em 10 minutos. Então, vou dar um exemplo aqui para você. Você tem aqui o ano anterior, quanto você vendeu no ano anterior, ele já te dá essa visão. E ele fala assim, olha, relacionado ao mesmo período do ano passado, você já vendeu 380 mil até agora e significa que você vendeu 112%. Você já atingiu 100% do ano passado e 12% a mais. E ainda a gente está no mês 6. Então você vê que você teve um crescimento. Nesse exemplo que eu estou te dando, aqui você vê as vendas da semana. Então tudo que vender na semana, como hoje é segunda-feira, está zerado. Não fechou nenhuma festa hoje. Mas se tivesse fechado 1, 2, 3, estaria mostrando a quantidade de festas vendidas aqui e a quantidade de festas vendidas no mês. Independente se é janeiro, fevereiro, março, abril, mas independente do mês, mas o volume, a quantidade de festa que você vendeu. Nas metas, você pode determinar as suas metas mensais. Cada mês você pode crescer um pouquinho, ou pode você programar as metas, um exemplo, 50 mil todos os meses, ou um mês 50, outro 60, outro 70, e aqui o sistema ele te mostra, o ProBuffet, olha, até o momento está menos 50 mil, porque não vendeu nada ainda esse mês. Aí o recebimento significa o quê? Você tem 11 festas para entregar esse mês e das 11 festas está faltando receber 5.295. Depois eu vou te mostrar um pouco mais sobre esse indicador. Aqui você analisa as festas da semana, tudo que você vendeu na semana, então você vai ver o número de festas e a quantidade. Um exemplo, se a sua meta é vender 5 festas por semana, se aqui deu 0 na primeira semana, segunda semana deu 0, opa, fique esperto, porque é perigoso não conseguir cumprir as suas metas durante o mês. Então ele vai estar para você o valor, a quantidade de festas e embaixo ele dá o valor e aqui ele dá o total. O CRM de vendas, ele traz para você todas as informações que está no seu processo de vendas. Então você sabe quantos orçamentos entrou hoje, você sabe quantos orçamentos estão prontos ou já foram encaminhados para os seus clientes, você sabe quantos orçamentos já foram passados e está em processo de negociação, você sabe quantos orçamentos você passou e esses clientes pararam de te responder por algum motivo, e você sabe quantos orçamentos que você tem em negociação está bem quente para fechar e quantos fechamentos você teve esse mês. E aqui você consegue entender cada etapa do teu processo de vendas no CRM. Então, as informações que estão chegando aqui é tudo do CRM para você ter uma visão. Olha, eu tenho de orçamentos na mão de clientes 150 mil reais em negociação. E depois eu vou te mostrar mais à frente sobre o CRM todas as informações que você vai ter lá. Mas aqui te traz um resumo para você ter essa visão bem clara do seu processo de vendas. Aqui você tem as vendas de cada mês durante o ano, então você consegue enxergar, exemplo, se eu estou em junho, olha o meu agosto como está ruim, olha o meu outubro como está ruim, então eu tenho que trabalhar estratégias de marketing. E se eu quiser olhar o ano que vem, é só clicar aqui que ele passa para o próximo ano. E a mesma coisa se eu quiser analisar os meses do ano anterior, para ver como foi as vendas de cada mês, eu também consigo fazer isso nesse indicador. Aqui eu consigo enxergar o meu calendário de festas, hoje dia 8, a gente analisa assim, olha, tudo que está em verdinho está pago. Lembra dos 5.295 que ainda faltam te pagar esse mês? Então você consegue enxergar no calendário. O que está em vermelho são pessoas que faltam te pagar
durante esse mês. Então, olha aqui, se hoje é dia 8, eu tenho uma semana para receber da Bianca, então está faltando receber dela. Eu clico aqui e vou ver. Quem faz isso é o seu departamento de vendas, é o seu departamento comercial. Só clicar aqui, ver em orçamento, que ele já vai acessar o orçamento e enxergar quanto essa pessoa está devendo. E assim sucessivamente, de onde está vermelho. O que está em verdinho são valores que já estão 100% pagos. E se você tem mais de um espaço, um exemplo, você consegue fazer 2 festas aí no seu espaço de eventos. Você vai ter aqui, ó, você consegue selecionar o espaço e o calendário mostrar só as festas daquele espaço. Isso é muito legal, isso ajuda muito, porque se você tiver 2, 3 espaços para fazer festa, você consegue enxergar aqui no calendário. E a mesma coisa também, se você quiser ir para o próximo mês e enxergar como está os próximos meses, é a mesma coisa, só ir clicando para frente ou para trás. O checklist de festa, ele te dá uma visão muito clara e específica de como está a situação das festas que vão acontecer esse mês no seu espaço. Então assim, ó, agora a próxima festa que vai acontecer, ela é no dia 10/7. Então tudo que está em amarelinho significa, olha, está em torno de 50% concluído. Tudo que está em vermelho não concluiu nada e tudo que estivesse em verde é porque estaria 100% concluído. O checklist de festas, ele mostra para você todas as etapas de como está a situação de cada uma dessas festas e a data. Então eu consigo enxergar assim, ó, aqui é como se fosse um semáforo. Amarelo, 50% foi concluído. Se eu clicar aqui, ó, eu vou ver, ó, tá vendo, ó, tudo que está concluído, ó, aqui falta concluir. Se eu concluir aqui, ó, se eu clicar nesses botõezinhos aqui, ó, e concluir o checklist, deixa eu ver se tem mais alguma etapa aqui para concluir. Concluir e concluir. Então eu consigo vir aqui, ó, e olhar e ficar verdinho, ó, porque foi tudo concluído essas etapas. Deixa eu voltar as etapas aqui que eu nem lembro qual que era. Eu acho que é esse aqui, ó. Eu acho, não tenho certeza, mas tudo bem, depois o pessoal arruma. Esse aqui eu estou usando uma unidade real como exemplo. Aí se essa etapa aqui, ó, se ela não tiver nada concluída, então ele mostra para mim como vermelhinho aqui, ó, como está aqui, ó. Então eu consigo enxergar todas as etapas que está o meu checklist de festas. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos fazer só um faz de conta. Eu entro nesse balãozinho aqui, se tem alguma especificação no checklist, eu posso escrever a especificação dessa festa e vamos supor que a mãe falou, olha, eu quero uma mesa posta, eu vou te mandar uma foto de exemplo. Você também pode fazer um upload dessa foto para não esquecer nenhum detalhe aqui no checklist de festa. Então, o checklist você controla os processos e dentro do checklist você coloca as observações conforme eu acabei de te mostrar. Aqui é como se fosse uma DRE, ele te mostra quanto você vendeu de festas independente do mês. Você pode ter vendido 22 festas aqui, porém essas 22 festas, ela é independente do mês. Aí você tem o valor total que foi vendido nessas 22 festas, você tem o valor de festas que vão ser realizadas, são informações diferentes. As 2 primeiras informações aqui, ela traz para você o que o seu vendedor vendeu este mês. Um exemplo, mês 6 ele vendeu 22 festas no total de 88 mil, independente do mês, tá? E os 62 mil, festas que vão ser realizadas esse mês. Aí eu consigo enxergar as minhas despesas, os meus resultados em percentuais e o que falta eu receber de cada festa. Aqui eu tenho o meu fluxo de caixa, que eu olho, o azulzinho é o que está positivo, o vermelhinho é o que está negativo. Então, se você lançar todas as suas despesas certinho no seu fluxo de caixa, você tem uma visão incrível. Aqui nos recebimentos e valor que falta receber, ele vai te trazer o quê? Olha, você tem um faturamento, exemplo, você tem 62 mil para faturar nesse mês. Só que em novembro, é só um exemplo, tá? Eu tenho lá 10 mil para faturar, mas vamos supor que seja 100 mil reais. Ele te traz uma estimativa de despesa. Uma vez que você
lança todas as suas despesas, faz a sua ficha técnica, tudo certinho, ele traz uma estimativa de despesas das festas que ainda irão acontecer, para você não ser pego de surpresa. E aí, os valores que você recebe antecipadamente, e se o status aqui der negativo, significa que você está gastando mais dinheiro do que propriamente suas festas estão dando de lucro. Então, esse indicador ele é muito relevante para o seu negócio. Aqui, ele mostra o que você atingiu das suas metas. Um exemplo, março passou as metas, está em azulzinho. Então, está dando o valor de R$ 8.000 que passou, 16% do valor estipulado de meta. Já o mês de abril faltou 52% e assim sucessivamente. Então, você tem uma visão dos meses que você está atingindo as metas e os meses que tem faltado atingir as metas. Aqui você consegue analisar o seu crescimento anual, você enxerga 2023 quanto você vendeu, 2024 e o próximo ano. Então você consegue ter uma visão de ano a ano, o seu crescimento dos próximos 6 anos. Aqui, meio de aquisição de clientes e taxa de conversão, todos os clientes que entram em contato com você solicitando o orçamento através das redes sociais, WhatsApp, site e outros meios, lá no CRM você tem como definir por onde esse cliente entrou e para você analisar por onde que é a sua taxa maior de fechamento de orçamento. Às vezes é presencial, todo cliente que você traz para o seu espaço você consegue fechar. Ou às vezes é pelo WhatsApp mesmo, você consegue fechar muitos clientes pelo WhatsApp, pelo site, enfim. Você vai ter uma taxa para você analisar por onde você está fechando mais clientes para investir mais. Quantidade de clientes que está no seu banco de dados. Então ele traz para você a quantidade de clientes, também vou te mostrar essas informações no CRM, que são informações extremamente valiosas. Às vezes você fala assim, nossa, meu mês de outubro é fraco de venda. Não é que ele é fraco de venda, é que poucas pessoas entram solicitando orçamento no mês de outubro. Ou seja, cria campanhas estratégicas para o mês de outubro. Você consegue segmentar essas campanhas de marketing para o mês de outubro, trazendo novos clientes para a gente crescer esse valor. E aqui são as objeções, que depois também eu falo sobre elas lá nos indicadores do CRM. Então você consegue enxergar em 10 minutos e ter o controle do seu negócio na palma da sua mão. Você viu como é importante os indicadores e como ele te dá uma visão clara e específica no seu negócio para que você tome as decisões estratégicas? Agora nós vamos falar da ferramenta número 2, uma das ferramentas mais importantes do nosso negócio, que é a precificação dos nossos produtos e serviços, onde a maioria dos donos de espaços ou bufês itinerantes perde muito dinheiro. No módulo de precificação, se o seu espaço é um espaço físico, é exemplo que eu vou te dar aqui como fazer a precificação. Porém, se fosse um buffet itinerante que leva as coisas até o local, aí a gente faria um cálculo diferente, que aí vai envolver transporte, custo, nota. É um pouco diferente a precificação, mas o pessoal do ProBuffet ajuda a fazer toda a precificação nos 4 pilares. Então, um exemplo de um espaço físico, você consegue colocar desde o custo de aluguel, todas as informações de IPTU, água e etc. Colocar margem de lucros do seu espaço para ele abrir, quantos funcionários fixos, isso não são os freelancers, são os fixos que trabalham para você, plano de celular. Então você vai fazendo toda a precificação correta para saber quanto custa o valor de um dia. E se eu tenho uma festa, quantos monitores eu preciso e em que brinquedos eles trabalham, se é um buffet infantil. Porém, se é um espaço para casamento, então talvez não tenha brinquedo, mas você vai ter que adicionar a equipe de freelancer. Aí você tem uma estimativa da quantidade de festas com base nas suas despesas, você tem um valor de custo do seu dia. E esse valor ele vai ser somado junto a outras informações para ter a precificação correta dos seus produtos e serviços. Aqui você consegue ter o seu valor de segunda a domingo e quantos por cento desse valor vai ser aplicado em cada um desses dias e também valor de manhã e tarde. Aí, depois que eu faço essa precificação do meu espaço,
eu venho na precificação e faço os meus cálculos também de maquininhas de juros que eu pago de maquininha de cartão e até quantos pagamentos eu divido, se esse juros é transferido para o meu cliente. Inflação. É muito importante aplicar o índice de inflação, porque às vezes você vai fazer uma festa para daqui a um ano e daqui a um ano vai ter aumento nos insumos. Então tem que ser aplicado os índices de inflação. Se você não aplicar, você está perdendo esse dinheiro. Então o ProBuffet ele vai fazer todos esses cálculos para você. De repente você vai fazer um casamento para daqui a 2 anos. Vai ser aplicado no custo, na hora que você for fazer a venda. Quem vai estar pagando isso aí é o seu cliente, porque vai ser aplicado no orçamento dele. Se você paga os impostos corretamente, o índice de imposto que você paga com base na sua alíquota, aí o desconto que é autorizado você dá para o seu cliente. Então tudo isso aqui é muito importante. Esse aqui é os 2 principais pilares na precificação. Eu já fiz o custo do meu espaço, já fiz o custo financeiro e agora eu tenho que fazer o que? O custo dos pratos. É onde eu entro aqui com a ficha técnica e coloco o nome do prato, o tempo de preparo, quantas pessoas servem, a categoria, se é um prato de entrada, se é um prato principal, os tipos de produto que eu vou usar nesse prato, porque eu posso definir já a receita com todos os insumos que vão nesse prato, a minha margem de lucro que eu tenho se eu vender ele como prato e se eu colocar ele também no meu custo de cardápio, qual a diferença? Porque às vezes você tem um cardápio completo que você pode vender ele completo para o seu cliente e às vezes o cliente pede um prato adicional, então aqui sai a margem de lucro nas 2 ocasiões. As funções do seu assistente ou seu gerente de festa, as funções dos seus garçons. Aí também, se você tem a imagem do prato, o jeito que você quer que seja servido, você faz o upload da imagem. Então todas essas informações aqui vai estar na sua ficha técnica, que vai trazer essas informações. Vou pegar aqui um exemplo. Cachorro quente ao vivo, uma receita. Quando você faz a ficha técnica, ela traz as informações quanto serve para uma pessoa. Por que para uma pessoa? Porque quando você vai montar o seu pacote para 50, 60, 70, 80 pessoas, ou vai vender personalizado, ele sempre calcula os insumos para uma pessoa para sair certinho na sua lista de compra. O modo de preparo, então sai tudo definido, o seu prato, a montagem dos seus cardápios. Se você também trabalha com decoração, você tem desde o cadastro de temas, você tem cadastro de esculturas, você consegue fazer toda essa parte de precificação dos seus produtos e serviços no ProBuffet. Aí ele une essas 4 informações para fazer a precificação correta. Quais são as 4 precificações? Do salão, ou se for itinerante, do seu caminhão que leva o transporte. Então, primeiro pilar. Segundo pilar, o pilar financeiro. Depois, o custo dos seus pratos e cardápios. E depois, decoração. A somatória disso tudo vai trazer o preço que você vai oferecer para o seu cliente. Por isso que você fica com um preço mais competitivo e com mais certeza de lucro, porque vai estar tudo calculado perfeitamente. Nossa terceira ferramenta é o CRM de vendas. É uma ferramenta para você controlar todo o seu processo de vendas do seu negócio, porque você nunca pode deixar o seu maior patrimônio no celular dos seus vendedores ou numa agenda de papel, porque é o seu maior patrimônio, são os seus clientes. Aqui no CRM de vendas, o primeiro passo é fazer o cadastro do seu cliente. Você define a origem do seu cliente, se ele entrou em contato com você presencial, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, pelo site. Porque isso vai te dar aquelas informações lá nos indicadores, na taxa de conversão. Se você tem mais de um espaço, um exemplo, se você faz 2 festas, você tem um espaço platina e o espaço ouro, exemplo, você consegue fazer 2 festas ao mesmo tempo, ou pode fazer 10 festas ao mesmo tempo. Então você define o espaço que vai ser cadastrado aqui no sistema, para você escolher nessa hora que você está passando o orçamento para o seu cliente. A data da festa, isso é muito importante, você vem no calendário, digita a data da festa, porque se tiver nesse espaço
uma data de festa que já foi fechada essa festa, então o ProBuffet não vai deixar você fechar porque já tem uma festa fechada. Porém, se você faz duas festas no mesmo dia, com um intervalo, aí ele libera para você. Então, se eu escolhesse qualquer uma dessas datas aqui, ó, se eu venho aqui no dia 13, o sistema ele vai entender que já tem uma festa fechada das 18 às 22 horas. Eu posso talvez fazer uma festa de manhã, mas fora isso, ele não libera horário para mim, ok? Aí eu cadastro o nome do cliente e o telefone e clico em cadastrar. Uma vez que eu fiz isso, esse cliente ele já aparece aqui no meu CRM de vendas. Monto o orçamento dele, que é muito simples fazer a montagem do orçamento. Uma vez que eu montei o orçamento, o que vai acontecer? O ProBuffet ele organiza aqui nessa ferramenta tudo por ordem de data. Então, cada um dos processos meus de venda, porque entra o cliente, ele vai entrar aqui, ó, nessa primeira coluna, porque ele entrou, eu ainda não conversei com o meu cliente. Então, ele está aqui, só que ele já vinha organizado por ordem de data da festa, porque às vezes entra 30 orçamentos aí para você no dia. Se você não tem uma organização, pode ser que alguém quer fazer uma festa semana que vem e passa batido. Já nessa ferramenta não passa batido, porque ele já organiza por ordem de data. Aí eu venho aqui, ó, olha as informações que ele me mostra aqui, ó. Ele traz para mim o nome do cliente, eu estou usando esse como exemplo, né? O valor da festa aqui 2.000. Mas vamos fazer de conta que eu tenho uma festa para o mesmo dia, aqui não tem nenhum orçamento fechado ainda no processo de vendas, tá? Mas aí eu tenho esse cliente que tem uma festa lá de R$ 2.000 e tem esse cliente que tem uma festa de R$ 4.000 para a mesma data. Qual dos dois você acha que eu vou focar? Naquele que tem um valor maior. Então eu consigo enxergar a data da festa, o nome do cliente, o valor da festa a ser contratada, a quantidade de dia que entrou esse orçamento, que aqui no caso é 7 dias, o nome do vendedor. A mesma coisa se eu venho aqui ó, nesse cliente e clico dentro dele, tá vendo as informações que eu posso cadastrar? Ao invés de cadastrar em papel, é aqui que eu falo que a gente não pode ficar na mão de colaborador, de vendedor. Por quê? Nessas informações aqui, seu vendedor vai ser treinado para lançar as informações aqui, porque se tiver numa agenda e se ele pedir demissão e for para outro lugar, você perde a informação, o ponto de processo de venda que está o seu cliente. Se eu venho aqui ó, e coloco assim, ó, retornar, pego todas as informações. Hoje é dia 8, eu vou retornar no dia 9. Vou fazer de conta que hoje é dia 9, tá? Dia 8. E salvei, tá vendo aqui, ó, fica um pontinho verde. O que significa isso? Se eu pegar um cliente, entrar dentro do orçamento de informações dele, digito as informações aqui, ó, o cliente pediu para dar retorno, hoje é dia 8, ó, como mostra o calendário, ó, dia 8. O cliente pediu para dar o retorno no dia 12, de repente a esposa vai falar com o marido, etc, fala para dar o retorno no dia 12. Então eu anoto aqui para dar o retorno no dia 12 e põe para salvar e escreva as informações. Seu vendedor ele tem que colocar todas as informações aqui, ó. Olha, a cliente falou que vai falar com o marido, tal. Ó, a cliente falou tal. Então todas as informações é importante estar aqui, porque se seu vendedor sair, qualquer outro vendedor ele entra e vai ver a situação que está cada um dos seus clientes. Lembra que eu falo que aqui é o seu maior patrimônio? Então você viu que todas as vezes que você faz um agendamento, que você digita as informações, elas ficam salvas dentro de cada um desse post-it. Aí eu pego aqui, ó. Vamos supor que esse cliente não me responde mais. Eu cato ele aqui, ó, e arrasto para cá, ó. Pronto. Já organizo ele para cá, porque estou dando um exemplo que esse cliente não está me respondendo mais. E você vê que ele foi lá embaixo. Por que ele foi lá embaixo? Porque tem outras datas que já estão organizadas no CRM para fazer festa primeiro do que ele. Então acabou aquele negócio de você ter um processo de venda desorganizado. Você vai conseguir enxergar todas as etapas do seu funil de vendas aqui, ó. Então, o teu controle é absurdo. E você, cada processo desse daqui, você sabe, olha, eu já passei de orçamento, um exemplo, 146 mil. Então, você tem 146 mil reais aqui, ó, em negociação.
Essas informações, ela está lá no início do indicador, do administrativo, você tem essa visão clara e específica para controlar o seu processo de venda, porque aqui as pessoas perdem muito negócio no processo de venda e agora não perde mais, porque fica organizado. Então você tem o controle da entrada de orçamento, você tem o controle do histórico de cliente. O que é o histórico de cliente? Um exemplo, a gente está no mês de junho. Eu quero entrar em contato com os clientes do mês de agosto. Eu clico aqui, eu já tenho o telefone de todo mundo que entrou em contato comigo o ano passado. Lembra do seu banco de dados? Todo mundo que entrou em contato comigo o ano passado e não fechou festa, não tem esse selinho na frente, tá vendo? Ó? E quando esse cliente fechou a festa comigo o ano passado e ainda esse ano não fechou, tá com o selinho. Então eu entro em contato, chamando esse cliente de novo, vendo o orçamento dele para fechar negócio, para fazer negócio. Então essa ferramenta é para isso. CRM para gerar negócio para você. Objeções. Se algum desses clientes aqui, ó, você clicar nessa setinha aqui para cancelar esse cliente, você tem que dar um motivo. Quando você dá um motivo, ele vem aqui para as objeções. Então, o CRM ele tem 12 ferramentas para te ajudar no seu processo de vendas. Com essa ferramenta você vai acompanhar desde o começo da venda até o fechamento de contrato e você vai ter um histórico com todos os dados, informações, negociações do seu cliente para que no próximo ano você entre novamente em contato com ele. Você viu como é importante essas ferramentas do CRM, como ela pode te ajudar absurdamente no controle do seu processo de vendas? Eu mesmo tenho uma unidade fora do estado onde eu estava com mais de 2 milhões de negociação na mesa, ali como você viu nos processos de venda que mostra ali os valores, tinha mais de 2 milhões e não tinha fechamento. E a gente descobriu que o vendedor não estava nem aí, não atendia, não fazia o follow-up corretamente, não fazia o acompanhamento dos clientes, estava pouco se lixando se ia fechar ou não. Se eu não tenho CRM, eu não conseguiria diagnosticar o problema que eu estava vivendo. Então essa ferramenta, ela vai guardar o seu maior patrimônio, que são os seus clientes, e o resultado seu, o seu faturamento vem de vendas, o seu resultado vem de vendas. Então o CRM te ajuda a ter esse controle absoluto. A nossa ferramenta de número 4, ela é uma super calculadora, é onde faz a montagem do orçamento, que ele pode ser personalizado conforme a sua necessidade, personalizado conforme a necessidade do cliente, ou pode também ser em pacote. Se você vende sua festa já com pacotes pré-definidos, ele também pode ser configurado conforme a sua necessidade. A montagem do orçamento ela é muito simples e intuitiva. Fez o cadastro no CRM, já vem tudo montadinho, o seu orçamento para cá. Eu consigo já ter os dados do nosso cliente, incluir os celebrantes, se é para um casamento, ou se é para um aniversário, ou se é para um chá revelação, um chá de bebê, eu já incluo o nome do celebrante, coloco, nesse caso eu vou dar um exemplo de um orçamento personalizado, mas ele pode ser personalizado, ele pode ser por pacote e ele também pode ser personalizado conforme a necessidade do cliente. Vou digitar aqui no esquema que eu vou usar, que é o personalizado, 50 adultos e 10 crianças, 10 crianças, e vou clicar no botão confirmar. Sempre que o botãozinho estiver vermelho, eu tenho que clicar para ele confirmar, para ele fazer todo o cálculo do cardápio e do orçamento e valores. Aí eu venho aqui e escolho o cardápio. Já escolhi o cardápio rodízio de pizza e cliquei em adicionar. Se além do cardápio tiver algum prato adicional, eu venho e adiciono o prato que eu quiser no meu orçamento. Então, depois que eu fiz toda a parte de precificação, eu trago os pratos para cá, o tipo de cardápio. Se eu também não quiser esse cardápio, eu posso vir aqui, ó, excluir esse cardápio e adicionar um novo cardápio. Vou colocar aqui o rodízio de pizza e vou adicionar. Aí, se eu tenho algum prato principal também, ou prato com preço fixo, eu posso adicionar. As bebidas, deixa eu clicar aqui em adicionar. As bebidas, se é pacote, às vezes a bebida já está inclusa, então vai ser configurado conforme a sua necessidade do seu espaço. A sobremesa, clique em adicionar. Você vê como que é intuitivo, tá vendo os botõezinhos vermelhos aqui, ó? Uma vez que eu defino aqui, ó, doces personalizados. Vamos ver se eu tenho doce cadastrado. Não, não tem.
Mas vamos pegar aqui uma decoração, ó. Vou pegar a Bela e a Fera, tem vários temas, mas você pode vir aqui e adicionar se você trabalha com decoração. Caso contrário, não precisa. Cliquei em adicionar, ele já adicionou. Repara que é muito, mas muito intuitivo. Então, se trabalha com decoração, pode colocar. Se tem algum prato com preço fixo, de repente você vende cerveja, chopp, alguma coisa, você também pode vir aqui, ó, definir o seu produto a preço fixo, colocar a quantidade e adicionar que ele já calcula o valor. E se tem algum tipo de detalhes, aqueles detalhes que não acontecem sempre, detalhes adicionais. Um exemplo, a mãe quer um malabarista e quer que você procura esse malabarista para levar no seu espaço. Um exemplo, ela quer um garçom ou aqueles garçons que fica fazendo aquelas brincadeiras, então você procurou e você adiciona a quantidade e o valor e adicionar. Observações, ela é muito importante você digitar qualquer tipo de informação, porque essas informações ela vai sair no seu itinerário de cozinha, ela vai sair para a sua gerente de festas, ela vai sair para execução de festas. Isso aqui já aconteceu quando que a gente foi fazer uma festa e a mãe trouxe as lembrancinhas uma semana antes. E ninguém falou nada e depois ela ficou ligando para a mãe, etc. A mãe falou, já entreguei para achar isso. Hoje tem o campo de observação, então não esquece nada sem lançar. Aí uma vez que eu defini aqui o valor, que já pode ser em 10 parcelas, que vai ser programado no seu sistema, ele já sai aqui o valor todinho parcelado, valor com desconto que você determina. Uma vez que você clicou nesse botão aqui, ó, ele já vai trazer o contrato digital já pré-configurado. Então ele já traz todo certinho as informações. Depois que eu fiz o meu orçamento e encaminhei para a mãe, eu também consigo acompanhar não só na agenda, nos indicadores do departamento comercial, como também o protocolo pré-festa e pós-festa. Isso é muito importante. Uma vez que você fez uma festa para uma mamãe, você tem todo aquele protocolo para você seguir com todas as informações do pré-festa. Conversar com a mãe, ver se ela vai adicionar mais alguma coisa, se vai ter algum convidado a mais, então se ela vai trazer as lembrancinhas ou se a gente que vai fazer. Então, protocolo pré-festa, que ele é ajuste final da festa. E o protocolo pós-festa, aquela ligação, pegar um depoimento. Então você consegue monitorar todas essas informações do seu orçamento no departamento comercial. Você viu que é muito simples montar um orçamento com a nossa ferramenta do ProBuffet. Ela te ajuda a fazer todos os cálculos e também você consegue enxergar através dos indicadores todas as informações relevantes do seu negócio, desde a montagem do contrato, o custo, os cálculos que o sistema faz por trás, que às vezes você não está calculando a inflação, mas o sistema está levando em consideração a inflação e tudo isso faz com que você não perca dinheiro na hora de passar um orçamento de longo prazo. De repente é uma festa que vai acontecer daqui um ano e meio, você já tem todos os cálculos levando em consideração todos os índices para que você não perca dinheiro no seu negócio. A nossa ferramenta de número 5 é a gestão das suas festas, dos seus eventos, onde você consegue fazer com muito mais facilidade, muito mais organização e ter uma gestão das etapas da festa muito mais completa. Você vai conseguir coordenar todas as etapas do seu processo de festa, checklist, ficha técnica, montagem de pratos e cardápios, itinerário de operação de cozinha, tudo aquilo que é necessário para a operação acontecer na execução das festas. Então você tem todas as ferramentas para fazer todo o processo de gerenciamento e coordenação de cada detalhe da sua festa. Aqui no Gerenciar Festa eu consigo ter todos os detalhes das etapas de uma festa, de um evento. Então eu consigo enxergar desde o calendário, a data da festa, o checklist da festa, o itinerário da festa. O itinerário nada mais é do que toda a parte de operação que foi definido lá na ficha técnica. Só que isso é uma festa que vai acontecer. Então eu consigo enxergar toda a sequência do cardápio, como ele vai ser servido,
o início do preparo, como servir, a horário que tem que servir. Se eu quiser ter o acesso à receita desse prato, um exemplo, tem uma cozinheira que vai fazer um trabalho para você e hoje é a primeira vez dela, então ela tem a receita com todas as informações do itinerário, todas as observações da sua equipe que vai trabalhar, todos os detalhes dos seus garçons que vão trabalhar na festa, as funções do pré-festa e pós-festa para cada um da sua equipe. Então aqui eu tenho toda a operação que vai acontecer nessa festa. Depois disso, no gerenciar festa, eu tenho desde o checklist de festa, que eu faço o acompanhamento de como está cada detalhe da festa para mim não esquecer nada. Eu tenho uma lista de compra toda detalhada com todas as informações. Eu posso tanto criar uma lista de compra como analisar qualquer tipo de compra que está numa lista. Vou dar o exemplo aqui, ó, eu consigo ver todas as informações que o sistema está falando para eu comprar, batendo já do estoque. Eu posso fazer um check-in de todas essas informações. Isso você vai ter treinamento para manusear a lista de compra. É muito simples, muito intuitivo essa parte de gerenciamento de festa. É complexa porque o sistema é uma calculadora, uma super calculadora, mas é muito simples para o usuário. Aí nós temos o check-in da compra. O que é o check-in da compra? Uma vez que eu fiz a compra, de repente a pessoa fala, ó, vou te entregar um dia antes da festa. Só que eu tenho 10 festas na semana, então eu vou ter várias entregas. Então o check-in da festa, eu consigo ver se aquele produto que eu comprei, que estava marcado para aquela data, se chegou ou não. Se chegou, eu clico que chegou aqui no check-in. Eu faço também as conferências de porções, um exemplo. Fiz a festa da Tainara. Aí eu entro aqui na Tainara, na festa dela. Deixa eu pegar aqui, ó, Tainara. Eu entro na festa dela, terminou toda a festa dela. Eu vou fazer o quê? Vou analisar tudo que eu comprei, que eu fiz compra, tudo que chegou no meu check-in, tudo que eu conferi e vou ver o que veio, o que foi determinado para comprar e eu digito a quantidade que eu conferi. Eu vou lá e pesei na balança, então eu vou saber a quantidade de sobra. Aqui me dá um cálculo preciso de custo por festa. Aí eu tenho outras informações aqui, como o contratar o freelancer para montar toda a escala de freelance, as sobras de festas, o estoque de produtos. Então eu consigo controlar todas as etapas de festa aqui no gerenciamento de festas. Você viu que com essas funcionalidades do ProBuffet você consegue fazer o gerenciamento de todas as etapas e processos da sua festa, mantendo a qualidade e a eficiência em cada um dos seus eventos? Nossa sexta ferramenta do ProBuffet, que é o fluxo de caixa e conciliação bancária, onde você vai ter todo o seu controle financeiro e automatizado do seu espaço, do seu negócio, para você ter o seu controle claro e específico das suas finanças para que você tome as melhores decisões. Deixa eu te mostrar. Aqui no financeiro eu consigo analisar o meu fechamento de caixa, tudo que foi movimentado no dia, ou eu posso definir aqui também por período. Eu consigo analisar dia a dia os valores que entrou, em qual conta está, se foi em Pix, se foi em cartão, isso já tudo vinculado aos recebimentos, ao meu fluxo de caixa, tudo vinculado ao sistema. Aí eu vejo o valor de festas que foi vendido no dia, se tem alguma informação, se houve cancelamento de festa, que eu tive que fazer alguma devolução de valor. Então o fechamento de caixa diária ele é muito importante, porque eu consigo monitorar dia a dia a movimentação de tudo que está acontecendo. Os filtros por extrato ou geral, eu consigo definir por período algum recebimento que eu tive para mim fazer a minha conferência, filtrar por fornecedor, eu defino um fornecedor, posso também filtrar por custo fixo, por custo variável, posso cadastrar novas informações aqui no meu financeiro, então eu tenho
todos os dados necessários de contas a receber e contas a pagar de tudo que entra e sai do meu negócio. E eu posso também fazer a conciliação bancária desses valores. Eu posso tanto pegar o valor geral das minhas contas, posso definir por conta bancária os valores que entrou e que saiu por conta que eu determinar. Posso também filtrar por categoria essas informações. Eu consigo enxergar nesses indicadores qual é o valor que eu tenho para receber, qual é o valor que eu tenho a pagar, qual é o meu resultado líquido. Então, na conciliação bancária, ele traz muitos dados de todas as informações que eu preciso para analisar junto com o meu extrato de banco. E isso é muito importante para uma gestão financeira do seu negócio. Com essas ferramentas você viu como você controla o seu financeiro e tudo fica muito claro e específico para que você tome as suas melhores decisões. Uma das etapas mais importantes do nosso negócio é a gestão com eficiência de todas as etapas. Ter o controle na nossa mão, para que a gente não perca dinheiro trabalhando errado. Trabalhar já não é muito bom, imagina trabalhar errado e não ter lucro. E se você usa planilha, elas não são eficientes para você ter o controle de forma mais eficaz na gestão do seu espaço de eventos, porque você pode perder muitos dados, informações, clientes que entram em contato com você, que você não consegue dar sequência no processo, e fora a gestão e atualização de valores, que isso é quase impossível fazer em planilhas. E com o ProBuffet você vai conseguir ter tudo isso integrado, informações uma falando com as outras para trazer para você muito mais eficiência. E com a ferramenta de CRM você viu como você mantém o seu maior patrimônio, que são seus clientes, na sua mão e nunca mais vai deixar na mão do seu departamento comercial ou nos celulares dele e amanhã ou depois ele saindo levar essas informações com ele. Então seus clientes estão extremamente guardados no nosso histórico e banco de dados para que você use sempre ao seu favor. E você, com a nossa ferramenta, você vê como que é fácil você fazer a precificação dos seus produtos e serviços, levando em consideração os índices, inflação, custo de insumo, que você pode tranquilamente montar o seu orçamento e ter certeza que não vai perder dinheiro. Por isso que eu falo, o ProBuffet é uma ferramenta que veio para nos auxiliar. A partir de hoje, tome a decisão correta em ter uma ferramenta como essa do ProBuffet. Ela é fundamental para o seu sucesso. Lembrando que é um investimento que vai te trazer retorno, muito mais retorno do que você possa imaginar. Você vai ter o controle absoluto do seu negócio e o seu financeiro vai estar na palma das suas mãos. E não perder mais tempo em entrar ano e sair ano e ficar sempre no vermelho. Agora com o ProBuffet você vai ter uma gestão completa. Então tome sua decisão agora.